viajante das palavras, tudo bom? Bem-vindo a mais um Vivendo e Escrevendo. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu pensei muito na época que eu estava escrevendo A Espada dos Dragões. E acabou que a gente meio que vivenciou isso na realidade, em contexto nacional e até mundial, recentemente, né? O nome do vlog e do texto que eu escrevi sobre essa experiência é Luto por um Castelo. Basicamente, o que eu comecei a escrever aqui, né, na verdade, um dos locais, né, que a galera de Limiar visita é Áquila da Noite, né, que é Flat Crow League, que seria um termo celta, né, que é um nome celta, né, porque eu uso muito gaélico para parte de Limiar. E esse local, ele é bem gótico, né? Ele tem como líder, né, como governante, um barão que ele não é uma pessoa socialmente aceitável. Ele tem um segundo em comando que trabalha, que é um general super cruel. Ele tem um bruxo, um mago negro que ajuda a manter as pessoas sob controle. E é um lugar de extrema pobreza, é um lugar escuro, é um lugar muito nublado. É um lugar realmente meio gótico, né? Mas no sentido de ser um lugar meio para baixo. Então, essa é a terra natal, na verdade, do Dirk e do Romano, né, que são dois personagens centrais, né, são dois personagens principais, né, lá em Limiar. E eles têm a oportunidade de revisitar esta terra natal, esta cidade natal deles. E nesse local tem um castelo, né, e eu precisava criar a ideia desse castelo. E quando eu faço isso em livro, eu geralmente busco uma referência visual. E às vezes eu fico rodando, né, na internet. E foi assim que eu cheguei, por exemplo, num castelo que eu conhecia para Alcateia, que era uma outra coisa que depois eu vou falar. Mas nesse daí eu cheguei num castelo que todas as fotos que eu escolhia para ser referência, eu percebi que eram do mesmo castelo. Mas como eu sei que esse castelo vai sofrer uma transformação lá na frente, inclusive ele acontece aqui, né? Não acontece aqui, mas aqui você já vê o mesmo castelo, mas já sob nova administração. E aí ele tá um castelo completamente diferente. Então eu precisava que fosse um castelo que ao mesmo tempo parecesse gótico, sombrio, deprimente e assustador, mas que ele também parecesse bonito, que ele parecesse vistoso, que ele parecesse alegre até, que ele saísse um pouco dessa linha gótica. E eu comecei a catar esses castelos e, para minha surpresa, eu encontrei esse castelo, tanto na versão gótica como o castelo mais feliz, né, mais colorido, era o mesmo. Então eu encontrei o mesmo castelo em duas versões de várias fotos. E eu fiquei apaixonada por esse castelo. E aí eu comecei a estudar um pouco, né, que eu gosto de procurar as fotos para ver como é por dentro, eu me transporto para ver como é, para poder descrever. Por isso que as pessoas falam que elas se sentem muito no livro, elas entram e não conseguem sair, porque eu faço o possível para entrar e aí elas vêm comigo. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse castelo. E então eu vi umas imagens que mostravam ele sendo demolido e vários textos, né, protestando contra a demolição. Aí eu fiz assim, ó, ai meu Deus, esse castelo está sendo demolido, não, como não, não pode, vamos descobrir o que houve. E aí eu descobri que sim, ele foi demolido. Em outubro de 2017, Miranda Castle, que é o Castelo Miranda, também conhecido como Castelo de Noisy ou Noisy Castle, ele fica no condado, na cidade da província de Namur, na Bélgica, e em outubro de 2017 ele foi completamente demolido. Ele é um castelo do século XIX, foi construído em 1890 ou 1888, por aí, e era um castelo absurdamente lindo, 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 lindo. E o que aconteceu com ele? Por quê? Porque eu fiquei assim, por quê? Como se demole uma obra de arte como essa? Porque eu fiquei deprimida na hora, né? E aí eu fui tentar entender o que aconteceu. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: a família é proprietária daquele terreno e daquele castelo. Ela também possui um outro castelo, que é maior, é mais bonito, que fica ali nas imediações. E estar investindo naquele Castelo Miranda
não estava mais sendo producente. Ele estava vazio desde 1991. E a parte porque era muito caro você manter. Mas, gente, manter um castelo, não sei se você sabe alguma coisa de castelo, mas muita gente que herdou castelo na época da monarquia, na época em que você era amigo, né, de reis e tudo mais, ou você era um cavaleiro que fazia muitas coisas na guerra e você ganhava um castelo. Quando a monarquia começou a acabar, quando a monarquia começou a entrar no seu declínio, manter um castelo se tornou muito impossível, quase inviável. E muitos castelos foram abandonados ou se transformaram em hotéis, ou museus, ou coisas para visitação. Porque você manter um castelo não era mole, não, era difícil, era complicado. Já isso aí eu gosto muito de castelo, né? Quem vai comigo de vez em quando nas viagens para a Irlanda sabe que eu não posso ver um castelo que eu tenho que entrar correndo e tirar um monte de foto. Eu sou apaixonada por castelo, mas você manter um é meio complicado. E aí não dava para manter mais o Castelo Miranda e ele ficou abandonado por muito tempo. Esse abandono começou a gerar uma coisa muito triste que a gente acha às vezes, que fala assim mal, brasileiro é vândalo, o brasileiro quebra tudo. E infelizmente alguns brasileiros quebram tudo, mas não é um patrimônio nosso ter gente burra. Tá? Gente burra tem em todos os lugares, inclusive na Bélgica. A Bélgica tem o seu patrimônio de pessoas burras, pessoas imbecis, que gostam de quebrar coisas. Então eles começaram a vandalizar o castelo, começaram até para quebrar. Assim, por que não, né? Tá lá, por que não? Vamos quebrar. A gota d'água foi com... Eles tentaram revitalizar o castelo. Eles tentaram transformar o castelo num museu assim, tipo castelo para visitação, mas não conseguiram. Então, não sei se as coisas não rendiam, não andavam para frente. O próprio governo da Bélgica chegou a fazer uma oferta para esse pessoal, mas para a família não aceitou. E no final das contas terminou com um incêndio proposital, porque, como eu falei, pessoas burras e imbecis tem em todos os lugares, e a família decidiu que era melhor demoli-lo. E aí você pergunta, poxa, mas por que vai demolir? Porque pelas leis da Bélgica, que também é uma lei meio estúpida, o dono de um terreno, ele é responsável por qualquer coisa que aconteça com uma pessoa naquele terreno. Então, se você entra no castelo e você taca fogo nele, cai uma viga em cima de você, você tem que pagar a indenização para esse imbecil. Então, assim, a família estava sempre sendo meio que, não vou dizer acuada, mas estava sempre sob esse júdice, né, sob esse risco de ter que assumir o custo de alguma pessoa idiota que se machucasse lá. Então eles preferiram demolir, né? E muita gente reclamou, muita gente teve protesto, teve um monte de coisa, mas eu li uma matéria de um cara que ele era bem sensato, falando assim que as pessoas elas falam, né? Que pena, por quê? Mas a verdade é que esse castelo ele não é tão antigo. Século XIX não é tão longe comparado a outros castelos. E a própria família detém outro castelo que é muito melhor, muito maior, em melhores condições, mais histórico. Esse outro castelo ele não tinha, digamos assim, ele não tinha uma história rica o bastante, apesar dele ser lindo e ter foto em tudo que é canto, não era o caso. Eu não fui a única pessoa que viu a beleza desse castelo para colocá-lo em Aquela da Noite, que aparece, né, para quem não sabe, esse é meu, né, é a franquia de Crônicas de M.A., e esse é do Renato, que é Os Dragões de Titânia. E esses livros, eles se cruzam, né, os personagens se cruzam, eles se encontram, porque é no mesmo universo, então às vezes tem visitações. Então você vê o mesmo castelo nas duas franquias, em momentos diferentes, mas você vê. E as pessoas, assim, acham que o castelo tinha que ser mantido vivo só porque ele era bonito. Infelizmente não foi o caso, né? Ele não foi mantido vivo, mas ele ficará vivo na nossa memória, não só em Limiar e Dragões de Titânia, mas também, como eu estava falando antes, com outras pessoas que viram naquele castelo um potencial de locação muito bom, que foi o caso, por exemplo, da série Hannibal. A série Hannibal tinha o castelo na Lituânia, que na verdade era o Castelo Miranda. Né? Então você pelo menos pode ver um pouquinho dele, pode procurar fotos na internet. Eu vou pedir para o Renato colocar aqui, ou para o Paulo José colocar aqui algumas fotos dele para você poder se inspirar. Mas era um castelo muito bonito. E eu fui dormir muito triste, eu fiquei uma semana deprimida. E por isso que eu falei que o nome do texto era Em Luto por um Castelo, porque eu me senti enlutada, eu me senti muito triste. E a gente passou por isso de novo agora, quando o Museu das Artes pegou fogo aqui no Rio de Janeiro. E a gente perdeu
não, pelo menos o Miranda estava abandonado, né? O que a gente perdeu foi a estrutura e a ideia e a imagem dele. Mas o museu, a gente não perdeu o prédio, né? Pelo menos o prédio está em pé ainda, não sabemos por quanto tempo, né? Mas ainda está em pé. E espero que possa sofrer uma super reforma, porque não é o primeiro castelo. Eu que tenho ido muito à Escócia, à Irlanda, e como eu falei, eu sou uma louca por castelos. Muitos castelos já passaram por incêndios, muitos castelos estão com réplicas de coisas mais recentes dentro deles do que o próprio castelo, porque não deu para manter, especialmente a Irlanda. Ela não é muito de manter, ela não era muito de manter o patrimônio de castelo, eles não davam muito valor, né, por questões históricas deles mesmo. E no caso do nosso museu, a gente realmente perdeu tudo que tinha dentro. Então eram múmias, eram dinossauros, eram fósseis. Nossa, a gente perdeu tanta coisa, gente. A gente perdeu tanta coisa naquele castelo. Então eu fiquei em luto pelo Castelo Miranda por uma semana. Mas eu acho que eu vou passar o resto da minha vida em luto pelo Museu Nacional. E para aqueles que às vezes falam, essas pessoas estão reclamando, estão em luto, estão choramingando, mas nunca estiveram no museu ou naquele museu. Você não precisa ter estado lá para se sentir enlutado por uma perda de um patrimônio da humanidade. Assim, quando eu vejo uma floresta pegando fogo, ela pode ser a milhões de quilômetros de distância, aí eu ainda vou ficar enlutada. Então, é algo muito triste e a gente está num processo complicado, né, de tentar salvar não só o museu, mas tentar salvar a nossa própria história, tentar salvar nossa cidade, tentar salvar nosso país. Então eu acho que está na hora da gente começar a olhar com mais carinho para tudo e ver como é que a gente pode ajudar, né, a manter esses patrimônios vivos e de pé para as próximas gerações. Porque eu acho que a maior parte do luto, quando eu vi o Castelo Miranda, e foi um dos motivos pelo qual eu trato ele com muito carinho nos livros, assim, de descrever com todos os detalhes que são possíveis para mim, é que eu poderia ter visitado, né? Não visitei porque, obviamente, eu não fui à Bélgica, mas eu ainda poderia visitar se ele ainda estivesse lá. E ele não está. Então eu vou continuar acreditando, como eu sempre acreditei, que os lugares que nós criamos, eles existem numa outra dimensão, assim como os lugares que existem no coração das pessoas. Então, o Castelo Miranda ainda está em algum lugar, numa outra dimensão, assim como o nosso querido Museu Nacional, que eu tenho certeza que vai viver sempre nos nossos corações e memórias, e por isso ele também está numa outra dimensão, e um dia nós vamos poder visitá-lo nessa outra dimensão. Então é isso. Esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo, foi como eu encontrei, né, o Castelo de Áquila da Noite, ou da cidade de... esqueci já o nome da cidade, Kröglinfri. Gente, é porque é nome gaélico, é difícil de falar, tá? Mas espero que você o reconheça e que você goste. Eu já estou pintando ele, estou tentando fazer assim uma pintura dele para poder mostrar, mas enquanto isso você curte as fotos. Um super beijo e até o próximo Vivendo e Escrevendo. Se você gostou, curte, se inscreve, toca na sinetinha para se inscrever no canal. Eu tenho outros programas, esse é bem específico para os livros de fantasia. E se você quiser receber novidades, textos inéditos, ofertas exclusivas, se inscreve no circulodefantasia.com, que é um novo projeto que a gente está fazendo esse ano aí, que é uma coisa muito legal, onde quem está inscrito tem exclusividade para um monte de coisa muito maneira, os presentes que saem das páginas dos livros. Beijo e até a próxima. Acabei! Você falou acabou em cima de mim, mas tudo bem. Em cima da minha despedida.